Olá, meus amigos, que Deus abençoe e ilumine a sua vida poderosamente. Agora são 22 horas mais 57 agora, 22h57. Daqui a pouquinho nós iremos fazer a oração em favor de todos, tá bom? De todas as pessoas que já estão ligadas conosco. Nós já temos aí a Nayara Gama, Cleidiane Bezerra, Andréia Silva, já está conosco, a Tati Pereira. Nós temos também a Socorro Barros, que também já está aí conosco, a Fabiola Silva. Você pode compartilhar essa oração, também esse link com as pessoas, né, como a Fabiola sempre faz. Você também pode convidar as pessoas para acompanhar com você. A Fabiana Braz também está conosco, a Vanessa Santos. Deus abençoe a Vanessa, a Dona Dalva, a Zaide Silva, a Dona Solane Aparecida. Deus abençoe a senhora, tá? Fortaleça. Que fortaleça muito. São 22 horas e 58 minutos, Dona Rosana. Eu queria falar com você hoje, agora, a respeito de uma passagem, Vanessa, de João 5, que fala do paralítico, que há 38 anos ele vinha sofrendo. Há 38 anos ele vinha carregando um sofrimento. Vamos meditar nessa palavra aqui um pouquinho, porque aqui fala já no capítulo 5 do versículo 1, ô Dona Roselane Pacheco, ô Silma Vieira, que Jesus havia subido a Jerusalém. E quando Jesus chegou em Jerusalém, lá havia, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado de Betesda. Então, no versículo 3, diz Osilene, que neste tanque, jazia grande multidão de enfermos, uma grande multidão, Fabiana, de enfermos, de cegos, de mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, ô Dona Rosângela Miranda. Esse homem se achava enfermo há 38 anos, quer dizer, ele estava ali esperando para que alguém o colocasse naquelas águas. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Jesus falou para ele: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Muito bem. Vamos entender aqui um pouquinho. Primeira coisa, quando Jesus subiu, ô Cícera, ô Paulina, quando ele subiu a Jerusalém,
ele não foi exclusivamente, especificamente à festa. Ele foi para socorrer o sofrido, o aflito. Veja que Jesus chegou em Jerusalém, estava acontecendo uma festa dos judeus. Mas ele foi exatamente para o local onde haviam os rejeitados, os desprezados, os abandonados. Aliás, o Senhor Jesus, ele sempre esteve com o conflito, o atrito de coração, com aquele que é desprezado. Ele sempre esteve no meio dessas pessoas. Então, ele chegou ali e ele se deparou com essa situação. Dezenas e dezenas de pessoas doentes, paralíticos, cegos, pessoas que estavam ali em volta daquele tanque, porque aguardavam pelo anjo que descia e movimentava aquela água do tanque, e a primeira pessoa que entrasse ali, primeiro enfermo, ele era curado de qualquer enfermidade, de qualquer problema, ô Fabiano, de qualquer problema. Então, esse homem, ele que já sofria 38 anos, paralítico, ele não conseguia chegar a essas águas, porque quando o anjo movimentava a água, ele não conseguia ser o primeiro a entrar. Então ele ficou ali, aguardando por muito tempo, esperando que alguém o colocasse naquele tanque. Agora imagine uma pessoa sofrendo há 38 anos. Existem problemas de saúde que a pessoa tem, ela vai ao médico, ela consulta, toma um remédio, pronto, acabou. Ela segue a vida dela. Mas no caso desse homem, não. A doença dele parou a vida dele. A doença desse homem o prendeu, o atrofiou naquela situação que ele não conseguia sair dali. E os anos foram se passando e já eram 38 anos de sofrimento. Aí eu fico pensando, será que esse homem, ele não buscou a cura dele em algum lugar? Claro que sim. Com certeza, ele gastou todos os seus haveres. Ele gastou tudo que tinha para que ele pudesse ser curado. Com certeza ele fez o tratamento e não resolveu. Só que esse tipo de situação não só provoca um problema físico, como também emocional. A pessoa é afetada também no seu emocional, no seu psicológico. Isso para a vida da pessoa. A vida financeira. Ele não conseguia mais trabalhar. Agora ele estava ali, vivendo aquela situação de doença há anos. Ele não conseguia mais. Então, naturalmente, essa enfermidade dele paralisou a saúde dele. Isso mexeu com o emocional dele, com o psicológico dele, com a vida financeira dele. Isso mexeu com a família dele. Isso mexeu com toda a estrutura dele. Veja que
ele estava ali esquecido. Ele dependia de uma pessoa que o pegasse e o levasse àquelas águas quando o anjo descia e movia aquelas águas. Mas não tinha ninguém. Ele estava ali há anos. Então veja que ele estava desprezado. Ele estava ali, eu não sei se ele tinha família, mas naturalmente tinha. Mas não tinha ninguém, nem da família dele, que fosse até aquele local e dissesse assim: olha, eu vou ficar aqui com você, quando o anjo movimentar a água, eu vou pegar você e vou te jogar lá. Eu vou te jogar lá, e aí você vai ser curado. Onde estão os amigos desse homem? Onde estão aqueles que o cercavam naturalmente antes desse problema? Veja que na dificuldade, nos momentos difíceis da vida, nós perdemos amigos. São poucos aqueles, e quando tem, que ficam ao nosso lado. São poucos. Nos momentos mais difíceis da sua vida, você fica praticamente só, sozinho. Esse homem não tinha ninguém que o levasse ao tanque e o colocasse ali, para que ele fosse curado. Ou seja, essa doença roubou a vida dele, tirou a vida dele. A vida dele parou. Ele não tinha mais vida. A vida dele era ficar ali, deitado ao lado do tanque, esperando que alguém o compadecesse dele e o levasse. Mas o Senhor Jesus, quando chegou ali, sabendo da situação daquele homem, ele foi até ele e perguntou assim: você quer ser curado? Você quer ser curado? Mas ele disse assim: Senhor, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém, ô Leide Carvalho, ô Dona Eliane Freitas. Eu não tenho ninguém, ô Antônio Francisco, que me coloque ali no tanque. Eu não tenho ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Mas Jesus disse para ele assim: levanta-te e anda. Toma o teu leito e vai embora. Por que esse homem ele demorou tanto tempo, 38 anos, para ser curado? Por quê? Porque ele demorou 38 anos para encontrar Jesus. Quanto mais tempo a pessoa demora para buscar Deus, mais tempo ela sofre. Veja que quando Jesus chegou até ele, o Alexandre, o Maria Elizabeth, ele foi curado de imediato. O Dolores Pereira, ele foi curado na hora. Ninguém precisou pegá-lo e jogá-lo ali. Não. Ele foi curado. Simples. Jesus disse para ele: levanta, toma o teu leito e vai embora. Porque Jesus já viu fé naquele homem. Só o fato dele estar ali esperando, perseverando ali, mesmo sabendo que seria difícil ele ser o primeiro a entrar, mas ele estava ali na esperança de que alguém o pegasse e o colocasse ali. Ou seja, então a fé daquele homem já estava à flor da pele. Mas faltava ele encontrar Jesus. Quando você encontra com Jesus, meu caro, aí o milagre acontece. É isso que tem que acontecer com você. É isso que tem que acontecer na sua vida. Então, minha amiga, meu amigo,
você deve confiar em Deus. Você deve buscar em Deus o socorro da sua vida, a cura, o milagre, para que você saia desse sofrimento. Não importa qual seja a sua dor, não importa qual seja o seu problema, por mais difícil que ele seja, o Senhor Jesus tem a solução. Por mais difícil que ele seja, Deus, ele tem a solução. Quando você encontra com ele, então esse milagre, ele acontece na sua vida. É a questão de encontrar Deus. Encontrou, já era. Aí a fé que nós temos, que você tem, que é manifestada em Deus, que é posta nele, então o milagre, ele acontece. Tá bom? Então nós vamos agora falar com Deus em seu favor. É momento de oração. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos agora invocar o nosso Deus para que ele possa atender o nosso clamor. Tá bom? Eu já tenho aqui minha água. Acredito que a sua está aí, né? E aqui também estão os nomes das pessoas que a gente tem orado. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós invocamos, meu Pai, o teu santo nome, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que pedimos ou pensamos. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que o que nós imaginamos. Porque a fé em Ti, ela produz milagres. Quando nós somos perseverantes, quando nós, meu Pai, insistimos na fé, perseveramos na fé e cremos que o Senhor tem o poder para curar, então não há problema, não há doença, não há nada absolutamente que o Senhor não possa fazer, que o Senhor não possa solucionar. O Senhor, meu Pai, é Deus, é o autor da vida, é o Senhor do universo, é o autor da saúde. O Senhor é o dono da saúde, o Senhor é o dono da cura, o Senhor é o autor da vida. Não importa qual seja o problema, esse homem estava há 38 anos sofrendo, o Senhor chegou até ele e o libertou daquela doença, o curou, e naturalmente a vida dele mudou, porque a vida dele estava parada, a vida dele parou por causa dessa doença, mas agora não, ele estaria curado. Então a vida dele agora mudaria, ele poderia trabalhar, ele poderia lutar para realizar os seus sonhos, porque nada mais o impediria de agir, de lutar. E é assim, meu Pai, que o Senhor trabalha conosco. Quando o Senhor nos encontra, quando nós encontramos o Senhor vendo a nossa fé, o Senhor faz um milagre. O Senhor só não opera quando não há fé, quando há incredulidade, quando há dúvida, quando a pessoa ela ainda tem dúvida do teu poder e da tua existência, quando ela pensa, para o meu caso não tem jeito, para a minha vida não há solução, ela confessa a sua derrota, o seu fracasso, ela confessa, meu Pai,
que para ela não tem jeito, que para ela não tem saída. É como se ela dissesse: nem Deus pode fazer nada por mim. Então realmente o Senhor não pode, por causa da dureza do coração, por causa da incredulidade. Mas quando há fé, quando há confiança, meu Pai, por pior que seja o problema dela, a doença dela, o Senhor coloca a tua mão para curá-la, para libertá-la, para arrancar essa criatura dessa prisão, cuja doença a colocou ali, meu Pai. Essa pessoa que a vida parou, hoje ela está parada no tempo, ela não pode fazer mais nada, trabalhar, sair, ela não pode mais seguir a sua vida normal, por causa dessa doença que ela contraiu, por causa desse problema de saúde. Mas em nome do Senhor Jesus, eu te imploro, meu Pai, eu te suplico, toca nessa criatura, toca, meu Pai, nesta pessoa que crê no milagre, que crê na cura, na libertação da sua vida, da sua família. Essa pessoa, meu Deus, ela crê no teu poder, ela crê em ti, meu Pai, na tua palavra. Ela sabe que a tua palavra não pode falhar, a tua palavra não volta atrás, não volta vazia. Então, meu Deus, opera nessas vidas, opera na vida dessa pessoa, faça o milagre acontecer, faça acontecer a mudança, a transformação, meu Pai, na vida deste povo, e venha abençoá-los de maneira gloriosa, de maneira que o teu nome seja glorificado, através da cura, da libertação dessas pessoas. Ó, em nome do Senhor Jesus, eu determino, sejam livres dessa enfermidade, sejam curados, tenha a sua vida agora abençoada, através da fé, em nome de Jesus. E eu te apresento, meu Pai, esses nomes que aqui estão, nesse recipiente com óleo, que todas essas pessoas, que os nomes estão aqui, dentro desse recipiente com óleo, elas sejam agora alcançadas por ti, que o Senhor possa fazer a tua obra, meu Pai, na vida delas, de libertação, de transformação e de milagres. Nós entregamos a vida deles nas tuas mãos e pedimos: tenha compaixão, tenha misericórdia da vida dessas pessoas, que elas sejam guardadas e protegidas pelo Senhor, meu Pai, e que essa água ela seja um santo remédio na nossa vida. Quando participarmos dessa água, bebermos dessa água, possamos beber da água que vem do trono do Senhor, a água da vida, que haja vida, que haja força, que haja disposição, que o Senhor possa restaurar a vida dessas pessoas. Então consagra e abençoa, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que creem, digam amém. Digam graças a Deus. Amém. Vamos agora beber dessa água no nome de Jesus. Beba com toda a sua fé. Beba com fé.
Beba aí, ô Dona Maria Aparecida, ô Dani, beba essa água com toda a sua fé. E creia. Creia no milagre. Creia na mudança. Creia na cura. Cleidiane Bezerra. E tenha a certeza de que Deus te fortalece nesse momento, tá bom? Te dá forças para você buscá-lo, para você voltar-se a Ele, tá bom? Nós estamos à sua disposição na Igreja Universal. Eu acredito que próximo a você tem uma Universal, aí tem um homem de Deus para poder lhe ajudar. Ele estará sempre à sua disposição, tá bom? Que Deus ilumine você e te abençoe. E essa canção é para você não esquecer que ontem você casou com Deus, né? Você assumiu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, a partir de então, Ele é teu marido. Ele é contigo. Tá bom? Deus te abençoe. Compartilhe com as pessoas esta oração, tá? Essa mensagem. Mande para os seus amigos, para a sua família. Não vamos fazer como os amigos do paralítico, não. Vamos socorrer o sofrido, o aflito. Tá bom? Deus te abençoe. Até lá. Quanta saudade.